E aí a nossa proposta de segmentação do conteúdo de hoje, primeiramente a resolução de exercícios, muito importante nessa disciplina, tendo em vista aí os concursos públicos, o ENAD, então nos acostumarmos como é cobrado nas provas de concurso e também porque as questões revelam elementos interessantes que estão no dia a dia da administração pública, conceitos que precisam ser internalizados. Então, quero muito sempre estar trazendo resolução de exercícios para vocês em todas as aulas e também listas de exercícios para resolvermos, até as nossas PAs também. Então, vamos resolver alguns exercícios. Vou falar da Lei 4320 de 1964. Vou precisar um pouquinho também da próxima aula para falar dela e um pouco da LRF. É um conteúdo um pouco pesado, mas é necessário porque, como comentei com vocês em aulas anteriores, a contabilidade pública ela é muito regulamentada, muito centrada aí na norma, então é importante conhecermos aí os principais instrumentos normativos que regem a contabilidade pública no Brasil. Primeiro exercício, tirar de concurso público, analista judiciário do TJPE. Conforme a Constituição Federal vigente, a lei que estabelece as prioridades para o exercício financeiro subsequente orienta a elaboração do orçamento, dispõe sobre as alterações na legislação tributária, estabelece a política de aplicação das agências financeiras de fomento, bem como define as metas e prioridades em termos de programas a executar pelo governo, é a lei. E aí na próxima temos as opções aí. Do orçamento anual, do plano plurianual, de responsabilidade fiscal, de diretrizes orçamentárias, da Seguridade Social. E aí está conforme a Constituição. É a letra D. É a Lei de Diretrizes Orçamentárias. Como eu comentei, a Lei de Diretrizes Orçamentárias ela é elaborada antes da promulgação da Lei Orçamentária Anual, porque ela orienta a elaboração da LOA, mas também tem vigência no exercício em que a LOA estiver funcionando. Então, a LDO de 2020, na verdade, foi aprovada em 2019, porque ela é o elemento ligante entre plano plurianual e lei orçamentária anual. Então, muito importante esse entendimento e aí repetir a leitura da Constituição, não é tão extenso, para dominar o conceito do que é cada instrumento desse, PPA, LOA e LDO. Segundo o parágrafo 5º do artigo 165 da Constituição Federal de 1988, bem como o artigo 5º da Lei de Responsabilidade Fiscal, o projeto de lei que compreende os orçamentos fiscal de investimento das empresas que a União detenha o controle acionário e da Seguridade Social refere-se a LOA, Lei Orçamentária Anual, ao PPA, Plano Plurianual, a LDO, Lei de Diretrizes Orçamentárias, a LRF, Lei de Responsabilidade Fiscal, a LDBE, Lei de Diretrizes e Bases da Educação. E aí, conforme a aula passada e conforme a Constituição, qual é a resposta correta? A letra A, né? Integram a Lei Orçamentária Anual, o orçamento fiscal, parte do orçamento da Previdência e o orçamento de investimento das empresas estatais. Mostrei até alguns exemplos do Distrito Federal na nossa aula passada. É importante praticarmos justamente para esses conceitos ficarem internalizados. O projeto de lei que deve ser enviado pelo Presidente da República ao Congresso Nacional até o dia 31 de agosto do primeiro ano de seu mandato, que define as prioridades do governo pelo período de 4 anos e que contém as diretrizes, objetivos e metas da administração pública federal para as despesas de capital e outras
delas decorrentes e para as relativas aos programas de duração continuada refere-se a Lei de Diretrizes Orçamentárias, a Lei Orçamentária Anual, ao Plano Plurianual, ao PAC, Programa de Aceleração do Crescimento, ao PNDE, Plano Nacional de Desenvolvimento Econômico. E aí, a questão do tempo aí é decisiva. É o instrumento mais longo. Falou aí de 4 anos, que é o período do mandato do presidente, mas iniciando a elaboração no primeiro ano do mandato. Qual instrumento é esse? É o plano plurianual. Está aí quase conforme a Constituição da República Federativa do Brasil de 88. Bem tranquila aí essa questão, não é, meus alunos? Vamos lá. O instrumento constitucional de planejamento que estabelecerá de forma regionalizada as diretrizes, objetivos e metas da administração pública para as despesas de capital e outras delas decorrentes e para os programas de duração continuada denomina-se Lei de Diretrizes Orçamentárias, Lei Orçamentária Anual, Orçamento Fiscal, Orçamento de Investimento ou Plano Plurianual? É o Plano Plurianual. Então, repisando aqui a importância de fazermos exercícios para a preparação para concursos públicos ou para o próprio exercício da atividade na administração pública, entender mais o conceito. Existe uma parte muito forte de normativa. Então, a primeira dica é que nós temos que pegar a lei seca, que eu falo assim, a Constituição, LRF, fazer uma leitura. Outra leitura. Depois, utilizar os livros doutrinários e aí, depois de tudo isso, fazer muito exercício, porque chega uma hora que a criatividade das bancas começa a se exaurir. Então, suponhamos que vocês farão um concurso para um órgão público, para contador, e a banca é o Sebrasp. Importantíssimo verificar as últimas questões que a banca fez dessa disciplina. Fiz um concurso em 2004, numa semana um, numa semana outra. Eu fui aprovado nos 2 concursos. E por incrível que pareça, era a mesma banca, e entre uma semana e outra caíram 2 questões semelhantes e uma foi considerada, inclusive, cópia, plágio, né? Foi atribuído ponto para os candidatos, em questão de uma semana para a outra. Bem caracterizador dessa situação da importância de fazer exercitação. É muito importante exercitarmos. Qual o princípio orçamentário que deve conter todas as receitas e todas as despesas do Estado e está claramente incorporado na legislação orçamentária brasileira, podendo ser constatado na Lei nº 4.320 de 1964, conforme texto abaixo, o seu dever de cumprimento é a regra. Artigo 2º. A Lei do Orçamento conterá a discriminação da receita e despesa de forma a evidenciar a política econômico-financeira e o programa de trabalho do governo obedecidos os princípios da. Nós temos modalidade, universalidade, competência, controle interno e organização. Então, nós vimos uma lista de princípios orçamentários, foi a primeira vez que vocês viram. E aí o princípio que está em questão é o da universalidade. Modalidade não é princípio, competência é princípio contábil, controle interno é uma função e organização, controle interno é uma função estatal e organização é a função da administração como um todo, né, o PDCA. Então, aí por exclusão, é a letra B, mas com base nos princípios também é a letra B, com base na Lei 4320, se lermos a lei na literalidade normativa.
O princípio orçamentário que estabelece que todas as receitas e despesas do ente público devem compor o orçamento público é o princípio da... aqui, não afetação, unidade, exclusividade, especificação e universalidade. E aí nós temos novamente a universalidade como princípio norteador da elaboração orçamentária no nosso país. Outro princípio importante, o princípio orçamentário que está relacionado com a afirmação: é vedada a vinculação de impostos a órgãos e despesas. É universalidade, unidade, singularidade, exclusividade ou não afetação da receita. A letra E. O imposto, ele não é vinculado, ou seja, é o questionamento que nós fazemos todo dia. Poxa, eu pago o IPVA, imposto, né, relativo aí à propriedade dos veículos automotores. E por que a estrada está esburacada se o IPVA é tão alto, são tantos carros no Distrito Federal? Aí é simples. O IPVA é imposto. Imposto não pode ser vinculado constitucionalmente, por conta também da Lei 4320, a nada. Por quê? Juntam todos os impostos e aí é onde sai o pagamento do salário do presidente, avião da FAB, merenda, lagosta e outras despesas mais, de todos os tipos, as mais necessárias e as menos necessárias. Por isso que nós não podemos vincular. Já as contribuições e as taxas são vinculadas. Nós vamos ver essas conceituações também, porque são tipologias de receitas. Nós temos que saber o que é o grande gênero, o tributo, e depois sabermos as espécies, que é a contribuição, a taxa, a contribuição de melhoria, o imposto, tudo bem? Mas o imposto ele não pode ser gravado, ele não pode ser vinculado a um gasto específico. É a não afetação da receita, ou a não vinculação da receita dos impostos. E aí, outra questão. São princípios orçamentários os princípios da universalidade, unidade, anualidade, exclusividade e publicidade. B. Legalidade, impessoalidade, isonomia, publicidade e irretroatividade. Anterioridade, irretroatividade, legalidade, isonomia e imunidade. Letra D. Legalidade, isonomia, procedimento formal, sigilo, vinculação ao edital e julgamento objetivo. Anualidade, anterioridade, transparência, isonomia, legalidade e irretroatividade. É uma questão em tese simples, mas uma coisa é resolver também uma questão de prova aqui, e outra coisa é estar ali no momento da prova. São todos princípios de alguma coisa que foram colocados aí. Então tem princípio tributário misturado com princípio do direito administrativo, com princípios gerais da administração pública, mas a alternativa que traz apenas princípios orçamentários, os princípios são importantes porque, como diz José dos Santos Carvalho Filho, é o mandamento nuclear de qualquer sistema, é por onde as ideias se organizam, né? Essa frase tão sofisticada, é o nascedor de tudo, tudo tem que obedecer aos princípios. Então, especificamente, os princípios orçamentários estão listados exclusivamente na alternativa A. Nas demais alternativas, nós temos um ou outro princípio que seja de natureza orçamentária, por exemplo, a questão C, anterioridade, retroatividade, são princípios tributários, legalidade, princípio da administração pública, isonomia, princípio licitatório,
Imunidade é princípio tributário, é instituto do direito tributário, na verdade. A imunidade tributária é um instituto, não é um princípio. É uma forma, um modo de historização do direito tributário. Só ajustar aqui o fone aqui que vendo um pouco. Então, é a alternativa A. Outra questão de concurso. O princípio orçamentário, que estabelece que todas as receitas e todas as despesas devem constar da lei orçamentária por seus totais, vedadas quaisquer deduções, denomina-se as alternativas: especificação, universalidade, unidade, exclusividade e uniformidade. Conforme a nossa aula passada, é o princípio da universalidade. Tem que constar tudo detalhado, bonitinho. Mais uma questão. O plano plurianual tem vigência por um período anual, bianual, trienal, quadrienal ou quinquenal, conforme a Constituição da República Federativa do Brasil, letra D. Então é importante que vocês façam, dentro das possibilidades, esforço para novamente ler o capítulo, a parte da Constituição que trata do orçamento. Muito importante essa leitura, fixar. Perto de fazer alguma prova sobre orçamento, assim, é o mínimo que você tem que saber é a Constituição. Não tem como fazer qualquer coisa em um concurso público ou atuar na área orçamentária do governo sem saber esses aspectos que são importantes aí da Constituição. Tudo bem? Vamos firmes então. Mais uma questão. O princípio orçamentário que estabelece que o orçamento público deve conter apenas matéria orçamentária é denominado exclusividade, unidade, universalidade, especificação, orçamento bruto. Quais destes princípios? Exclusividade. Antigamente, matéria orçamentária tratava de tudo. Com a Constituição de 88 passou aí então a ser extremamente específico. Tratar realmente de orçamento público e matérias que tratem e tenham conexão com a execução orçamentária. O prazo limite para encaminhamento da proposta orçamentária ao Congresso Nacional é questão decoreba, está na Constituição, mas tem que saber os prazos. Nós temos 15 de abril, 30 de junho, 31 de agosto, 15 de dezembro ou 31 de dezembro. 31 de agosto. Na aula passada, no finalzinho, tem um resuminho, uma sinopse que tem essas datas. Então, muito importante aí ter domínio das datas de encaminhamento e de aprovação. Mais um. A aprovação da Lei do Orçamento, já com emendas propostas pelo Poder Legislativo, deve ocorrer até... E aí uma parte que é pesada desse nosso curso de contabilidade pública. Vamos estudar a Lei 4320 e a LRF. É muito normatizado. Realmente exige aí um pouquinho de esforço, um pouquinho de paciência de todos nós. Temos que realmente estudar os dispositivos, a lei seca, e aí eu faço os comentários também com vocês. Então, essa lei ela serviu para estatuir, para gerar as normas gerais de elaboração do orçamento, controle. É uma lei de 64. Controle orçamentário, controle financeiro. Então, assim, ela é anterior à Constituição. Então, a nossa Constituição recepcionou a Lei
4320, mas como eu comentei, tem muitos dispositivos que precisam ser atualizados na norma, então já existe um projeto de lei em votação, em andamento, perdão, para alterar, para modernizar a Lei 4320. De lá para cá nós tivemos a Constituição, Lei de Responsabilidade Fiscal, uma série de outros dispositivos, a Lei dos Portais de Transparência, então nem toda lei antiga é ruim, nem toda lei nova é boa, mas essa é uma lei que realmente precisa de ter uma versão que seja mais condizente com o estado atual e para o futuro que nós queremos aí para o nosso país. Mas enfim, continua vigente, nós temos que seguir essa norma. A lei do orçamento conterá a discriminação da receita e despesa de forma a evidenciar a política econômica e financeira e o programa de trabalho obedecidos aos princípios da unidade, universalidade e anualidade. 3 princípios aí colocados na própria lei, e aí integrarão a lei do orçamento, o sumário geral da receita por fontes e da despesa por função de governo, quadro demonstrativo da receita, quadro discriminativo da receita por fonte, quadro de dotações do governo. Então, na realidade, se vocês entrarem nos links que eu postei na aula passada do GDF, LDO, LOA e PPA, e entrarem no quadro da Lei Orçamentária Anual, e clicarem na lei, a lei traz um monte de anexo. Por quê? Porque a Lei 4320 regulamenta, a Lei de Responsabilidade Fiscal regulamenta um monte de itens que tem que constar da proposta orçamentária. A Constituição Federal também traz algumas disposições. Então, a quantidade de anexos que a Lei de Diretrizes Orçamentárias tem, a quantidade de anexos que a LOA tem, e o PPA é enorme. E aí o que acontece? Nós temos que estudar para saber, quando chega perto de uma prova, o que é cobrado. Tem que olhar bem o que está sendo cobrado pela banca, porque tem algumas questões, alguns anexos que fazem parte da LDO, da LOA e do PPA, que estão na LRF, outros que estão na 4320, nós temos que saber. Aí a pergunta que você me faz, você sabe todos? Eu esqueço. Não tem como, eu tenho que conferir, mesmo eu trabalhando com isso, operando, fazendo prestação de contas, analisando, eu tenho que olhar e checar, está faltando, tem esse anexo aqui, porque é difícil de permanentemente guardar um negócio desse. É sério. Então, é uma das questões que quem trabalha com normas tem que saber o seguinte, que a norma existe e que eu tenho que consultar sempre. Pode ter sido atualizada, pode ter uma nova disposição, e saber onde está e qual é a matriz legislativa. E a partir disso, cada novo caso, pesquisar também, porque senão a chance de errar é concreta. Quadro demonstrativo das receitas dos planos de aplicação dos fundos especiais, quadro demonstrativo da despesa, quadro demonstrativo do programa anual de trabalho do governo em termos de realização, obra e prestação de serviço. Então, é um mundo de... E aqui uma questão interessante, muito cobrada em prova. A lei de orçamentos compreenderá todas as receitas, já vimos, inclusive as operações de crédito, que é um tipo de receita. Só que é uma receita não efetiva, porque gera um passivo. Nós vamos ver esse conceito. Só que aqui tem uma ressalva. Não se consideram para os fins deste artigo as operações de crédito por antecipação da receita, as emissões de papel moeda e outras entradas compensatórias nos ativos e passivos financeiros. O que é esse dispositivo? O que o jurídico quer dizer? O orçamento conterá tudo e para alterar o orçamento é preciso de lei. O que é autorizado por lei é alterado por lei. Então, deu problema, inclusive, nas contas da Dilma Rousseff, nós vamos comentar sobre isso, porque, inclusive, ela abriu créditos orçamentários por decreto sigiloso. Ela não poderia ter feito isso. Aqui eu não estou entrando no mérito se deveria sofrer impeachment por isso ou não, mas, assim, ela descumpriu uma norma orçamentária bem clara. Só que tem uma questão aqui, o que é uma operação de crédito por antecipação de receita, a famosa ARO? É o seguinte, eu tenho uma autorização orçamentária, não estou arrecadando, mas eu sei que eu vou receber um dia. Eu posso ir num banco
e dizer, ó, é que eu tenho um recebível, um crédito orçamentário que eu vou receber um dia, terei o financeiro e daqui a 3 meses você receberá esse crédito orçamentário e esse valor financeiro liberado. Então é como se fosse um factoring, antecipar um recebível. Como já está autorizado anteriormente o crédito orçamentário, falta apenas o financeiro, então o que o Estado está fazendo? Uma antecipação de alguma coisa que ele terá, que já está autorizado anteriormente. Por isso que é dispensado para as operações de crédito por antecipação de receita a alteração ou a inclusão na lei orçamentária. Porque no final das contas, estou, em alguns momentos, contraindo uma despesa financeira, porque existe uma despesa financeira, e antecipando um recebimento. Emissões de papel moeda, quando o Brasil viveu uma superinflação, e muitos de vocês não eram eram mais jovens do que hoje, a superinflação, a hiperinflação, 86% ao mês, nós chegamos a ter numa época aí 1000% de inflação ao ano, o governo emitia muito papel moeda. E nós temos outras entradas compensatórias em ativo que nós vamos estudar, que não são também e não precisam constar da lei orçamentária anual. O orçamento compreenderá também todas as despesas próprias dos órgãos do governo, da administração centralizada e as disposições que estão no artigo 2º. Aqui uma disposição importante que foi salientada na Lei de Responsabilidade Fiscal. A Lei de Orçamento não consignará dotações globais destinadas a atender indiferentemente a despesas de pessoal, material, serviço de terceiro, transferência ou quaisquer outras, ressalvado o disposto no artigo 20, seu parágrafo único. Então, assim, eu não posso fazer dotações orçamentárias muito genéricas e também infinitas e imprecisas. Nós tínhamos caso que, para abrir uma licitação, construir uma ponte, abria-se a licitação com um orçamento de R$1 para depois ir buscar o orçamento. Não, eu tenho que ter pelo menos ali o orçamento para o que eu vou executar no ano. Aí nós temos algumas exceções para isso, que não serve para fazer obra, que é o pregão. Eu posso fazer um registro de preço, deixar o preço registrado, a ata com vigência por um ano de registro de preço, e quando tiver crédito orçamentário, assinar o contrato. É a exceção. É uma das exceções, mas não posso ter nem global, nem orçamento infinito. Posso ter um orçamento global, mas com um mínimo de detalhamento, mas eu não posso ter uma super definição global e nem um orçamento infinito. Não tem orçamento, gasto o que quiser. Não, tem que ter a previsão orçamentária. Todas as despesas e receitas constarão da lei do orçamento pelos seus totais, vedadas quaisquer deduções. É um princípio orçamentário. Um outro conceito importante, tributo, é a receita derivada instituída pelas entidades de direito público, compreendendo os impostos, as taxas, as contribuições nos termos da Constituição e das leis vigentes em matéria financeira, destinando-se o seu produto ao custeio das atividades gerais ou específicas exercidas por essas atividades. Nós vamos ver o conceito mais adiante do que é receita originária e o que é receita derivada. Uma receita derivada, ela não está vinculada diretamente a uma contraprestação de um serviço pelo Estado, então ela depende aí do poder de tributar do Estado, da supremacia do Estado sobre cada um de nós, e tributo é gênero com as espécies, impostos, taxas, contribuições, e temos aí também as contribuições de melhoria, né, na discussão, empréstimo compulsório, como uma discussão se é tributo ou não, enfim. E
Temos aí as distinções, né? O imposto não é vinculado, a taxa é vinculada, contribuições sociais têm uma vinculação mais ampla, as contribuições de melhoria têm uma outra forma, mas enfim, está aí o conceito de tributo, que é um gênero, que inclui então as espécies que foram aí colocadas. A receita classificar-se-á nas seguintes categorias econômicas. É um conceito muito importante, frisem aí o artigo 11. Receita corrente e receita de capital. O mundo todo trabalha com esse conceito, inclusive as empresas, CAPEX e OPEX, Capital Expenditure e Operational Expenditure. Ou seja, receita, o gasto operacional e o gasto de investimento. E aqui é a mesma coisa, nós temos a receita corrente, a receita de capital, despesa corrente e despesa de capital. Isso como categorização econômica, ou seja, nós temos receitas que são ali relacionadas com questões de curto prazo, com poder de tributar, e temos outras receitas de capital. São vinculadas com vendas com financiamento, vendas de itens do imobilizado, enfim, do Estado. Nós temos uma grande decoreba e por isso mesmo as bancas de concurso adoram o parágrafo 1º. São receitas correntes, as receitas tributária, de contribuições, patrimonial, agropecuária, industrial, de serviços e outras, e ainda as provenientes de recursos financeiros recebidos de outras pessoas de direito público ou privado quando destinadas a atender despesas classificáveis em despesa corrente. Como é que estuda isso daí? Lendo, anotando e perto das provas fazer mais uma leitura e anotação. Não tem como. Tem que entender e decorar. Então, assim, são receitas ligadas com prestação de serviços pelo Estado e pelo poder de tributar do Estado. É o que é possível, assim, decantar e explicar de maneira mais objetiva para vocês. De outro lado, o que são as receitas de capital? As provenientes da realização de recursos financeiros oriundos da constituição de dívidas, ou seja, fiz um financiamento, é classificado como receita de capital, mas nós vamos ver que nós temos receitas efetivas e não efetivas. Da conversão em espécie de bens e direitos, ou seja, vendemos ativos. A venda de um terreno é uma receita de capital. Conversão em espécie de bens e direitos, os recursos recebidos de outras pessoas de direito público ou privado destinados a atender despesas classificáveis como despesa de capital e ainda o superávit do orçamento corrente, ou seja, o superávit do orçamento no ano é receita de capital. E nós temos aí a apuração, por isso nós temos a apuração bimestral da execução orçamentária, para saber como é que está, como é que os créditos estão sendo gastos e se tem superávit para poder, inclusive, nós vamos ver aí os tipos de crédito, crédito suplementar, crédito especial, crédito ordinário. E é importante saber como eu posso incrementar um crédito, e essa é uma das fontes, o superávit no orçamento. Vamos ver isso provavelmente na próxima aula. O superávit do orçamento corrente resultante do balanceamento dos totais das receitas e despesas correntes apurados na demonstração que se refere ao anexo 1 não constituirá item de receita orçamentária. E aqui, a classificação da receita obedecerá ao seguinte esquema: receita corrente, aí dentro das receitas correntes, a receita tributária, e aí os detalhamentos.
a receita de impostos, taxas, contribuições de melhoria. Dando continuidade, temos aí receita de contribuições, receita patrimonial, receita agropecuária, receita industrial, de serviços, transferências correntes e outras receitas correntes. De capital, operações de crédito, alienação de bens, ou seja, vender bens, operações de crédito, termos aí contrair dívidas, a amortização de empréstimos que o Estado concedeu, a amortização é receita de capital, os juros, receita corrente e vice-versa, transferência de capital e outras receitas de capital. Então, é uma listagem que, em geral, nós entendemos e decoramos. E aí, do outro lado, a despesa será classificada nas seguintes categorias econômicas: despesas correntes, e aí na despesa corrente, despesas de custeio, transferências correntes, despesa de capital, investimentos, inversões financeiras e transferência de capital. Nós vamos entender os conceitos que estão aí circundando o que é um investimento, inversões financeiras, transferência de capital. Então, o que é custeio? É a primeira tipologia de despesa nessa perspectiva aí econômica. Custeio são as dotações para a manutenção de serviços anteriormente criados, inclusive destinadas para atender a obras de conservação e adaptação de bens imóveis. Então, vamos supor o seguinte: construímos uma escola, uma UPA para construção custa até 3,5 milhões de reais. É bastante dinheiro, mas muito mais dinheiro é manter uma UPA. Comprar uma aeronave, um caça, o Gripen aí que o Brasil está comprando. Os 32 exemplares sairão por 26 bilhões de reais. Vai ter alguma variação por causa do dólar. Na vida útil de um avião, se gasta com combustível, manutenção, peça, equipamentos eletrônicos, mão de obra, 40 vezes mais do que o custo de aquisição. Então, essa manutenção, pagar salário de professor, de médico, manter as despesas de manutenção, ar-condicionado, todos os serviços de manutenção e de infraestrutura são despesas de custeio. Então, assim, não adianta muito fazer investimento em determinados itens. O município do lado de São Paulo, Praia Grande, abriu um monte de escola, né? Mas não tinha dinheiro para o custeio, para botar professor, comprar papel. Então, toda despesa, todo investimento que é feito, muito provavelmente há uma despesa de custeio associada que tem que ser identificada e prevista orçamentariamente. Tudo bem? E aí nós temos também transferências correntes, dotações de despesa para as quais não corresponde a contraprestação direta ou serviços, inclusive contribuições e subvenções. Então, o que é uma transferência corrente? O que pode acontecer aqui? A União tem o interesse de que seja melhorado o saneamento básico nos municípios. Então, o município faz um projeto para a melhoria do saneamento no município, por exemplo, de Bom Jesus da Lapa, na Bahia, onde tem um santuário, cidade beirando aí o Rio São Francisco, Velho Chico, e quer melhorar o esgotamento sanitário para que não tenhamos mais dejetos no nosso querido Rio São Francisco. Tem um projeto, mas não tem dinheiro. Ela pode recorrer aí por exemplo, a Fundação Nacional de Saúde, que por intermédio de um convênio faz a transferência do recurso. Transferência para merenda escolar, outro tipo de transferência. Aí nós temos essa transferência para melhorar a infraestrutura, é transferência de capital, mas outras transferências para poder ajudar a pagar serviços, por exemplo, a União ajudar o Estado ou o município a pagar um determinado serviço.
é transferência corrente. Ou até para atender aí a entidades do setor de direito público ou privado, uma creche que atua em parceria, num termo de parceria com o Estado, recebe transferência. É uma transferência corrente, porque executa uma atividade que é de interesse público, mas mantida aí por uma entidade de direito privado. Aqui nós temos os tipos de subvenções. Subvenção social. O que é uma subvenção social? São aquelas que se destinam a instituições públicas e privadas de caráter assistencial ou cultural sem finalidade lucrativa. E subvenções econômicas, as que se destinam a entidades públicas ou privadas de caráter industrial, agrícola ou pastoril e comercial. Então nós temos esse tipo de subvenções, o Estado agindo aí nas funções que nós comentamos na primeira aula, né? Alocando recurso para determinados segmentos sociais e econômicos. E aqui o conceito de investimento. Classificam-se como investimentos as dotações para planejamento e execução de obras, inclusive destinadas à aquisição de imóveis considerados necessários, a realização dessas últimas, bem como para programas especiais de trabalho de aquisição de instalações, equipamentos e material permanente, constituição ou aumento de capital de empresas que não sejam de caráter comercial ou financeiro. Ou seja, quero construir do zero uma escola. É despesa de capital. Comprar uma viatura nova para a polícia militar ou civil é despesa de capital. Comprar computador, despesa de capital. E nós temos para efeito de contabilidade pública uma distinção que é importante. O conceito de investimento é diferente do de inversão financeira. Inversão financeira é uma dotação orçamentária, é uma despesa de capital voltada para aquisição de imóveis ou bens de capital já em utilização, ou seja, comprei um carro novo ou um prédio novo, ou construí um prédio novo, é investimento. Comprei um prédio usado, um carro usado ou uma escola usada, é inversão financeira. Aquisição de títulos de capital de empresas ou entidades de qualquer espécie já constituídas, quando a operação não importe aumento de capital. Constituição ou aumento de capital de entidades de empresas que visem objetivos comerciais e financeiros, inclusive operações bancárias e de seguro. Ou seja, eu não estou criando algo novo. São transferências de capital, as dotações para investimentos ou inversões financeiras que outras pessoas de direito público ou privado devem realizar independentemente de consta da prestação direta em bens e serviços, constituindo essas transferências auxílios ou contribuições, segundo derivem diretamente da lei do orçamento ou de lei especialmente anterior, bem como dotações para a amortização da dívida pública. Mais à frente nós vamos ver os elementos do gasto, a partir dessas informações, dessas classificações que vêm também de organismos internacionais, da própria ONU, os mecanismos de contabilidade pública. Então, esses conceitos são utilizados fora do Brasil também. Vocês vão ver como é que é o orçamento público brasileiro. E essa parte da transferência de capital voltada para a amortização da dívida pública, ela é gigantesca. Em alguns momentos do ano, a maior parte do orçamento do Brasil é destinada justamente a pagar juros e a amortização da dívida pública. Observadas as categorias econômicas do artigo 12, a discriminação ou a especificação da despesa por elementos em cada unidade administrativa ou por órgão obedecerá ao seguinte esquema. Aí tem a listinha de despesas correntes: custeio, pessoal civil, pessoal militar, material de consumo, serviços de terceiros e encargos diversos. Transferências correntes: subvenções sociais, subvenções econômicas, inativos, pensionistas, salário família, abono familiar, juros da dívida, contribuições da Previdência Social e diversas transferências correntes. Capital:
investimentos, obras públicas, serviços em regime de programação especial, equipamentos e instalações, material permanente, participação em constituição ou aumento de capital de empresas ou entidades industriais e agrícolas. E aí, continuando. Inversões financeiras, aquisição de imóveis, participação em constituição ou aumento de capital de empresas ou entidades comerciais ou financeiras, aquisição de títulos representativos do capital de empresa em funcionamento, constituição de fundos rotativos, concessão de empréstimos, diversas inversões financeiras. Então, as bancas adoram misturar o que é despesa de capital com despesa corrente, receita de capital com receita corrente. Aí tem que realmente estudar firme, exercitar, treinar bastante, porque é muito fácil confundir esses conceitos. Então, para ficar mais didático, eu trouxe aí o demonstrativo da receita e despesa segundo as categorias econômicas que faz parte do orçamento do Distrito Federal para o ano de 2020. Então, nós temos aí as receitas correntes, impostos, taxas e contribuições de melhoria, 17 bilhões de reais, contribuições 1,5 bilhão, receita patrimonial 500 milhões, agropecuária 26 milhões, então já começa a ficar bem menor. Dedução para formação do Fundeb 2 bilhões, receitas intraorçamentárias correntes e transferências intraorçamentárias 1 bilhão, e aí superávit corrente 1 bilhão e 800, receitas de capital e receitas intraorçamentárias no total de 26 bilhões. Eu vou mostrar depois para vocês o relatório da execução orçamentária e vamos constatar que as coisas ficaram muito diferentes, né? Com o Covid aí, temos algumas receitas e algumas despesas que se modificaram, inclusive algumas alterações normativas com relação aí a teto de gasto, a limites da lei de responsabilidade fiscal, tanto no governo federal quanto no governo do Distrito Federal. E temos aí do outro lado as despesas correntes, que são a maioria da despesa do governo do Distrito Federal, 14 bilhões com pessoal e encargos sociais, juros e encargos da dívida 300 milhões, o DF é uma das unidades da federação menos endividadas. E de outro lado, investimentos 1 bilhão e 600, inversões financeiras 30 milhões e amortização da dívida 349 milhões de reais. Então temos aí um equilíbrio entre receita e despesa orçamentária no Distrito Federal. É um princípio orçamentário, é uma questão que tem que ser observada quando se faz o orçamento público, é a verificação se temos a situação de equilíbrio orçamentário, inclusive. Outro conceito importante: constitui unidade orçamentária, o grupamento de serviços subordinados ao mesmo órgão ou repartição a que são consignadas dotações orçamentárias, para ficar mais didático. Então, nós temos aqui o demonstrativo do orçamento de investimento por órgão/unidade. Então, nós temos a Secretaria de Estado de Agricultura, Abastecimento e Desenvolvimento Rural como e aí unidade 1422, Central de Abastecimento de Brasília, a SEASA, uma empresa pública. A Secretaria de Estado de Economia do Distrito Federal, nós temos 1922, Banco de Brasília, o BRB. 1924, BRB Crédito, Financiamento e Investimento. 1925, BRB Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários. Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico do Distrito Federal. 2021, Companhia Imobiliária de Brasília, a Terracap. 2023, Biotic SA. E com a Secretaria de Infraestrutura e Serviços do Distrito Federal, Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, a CAESB, 2222. Companhia Energética de Brasília, a SEB, 2224. Companhia a SEB Lajeado, 2229. A SEB Distribuição SA, 2221.1, SEB Geração, 2221.2 e
recebe participação 22, 21, 3. Essa codificação, então, ela é importante para atribuirmos o orçamento. Então, todas as unidades que gerenciam o orçamento têm essa codificação de gestão e unidade orçamentária, unidade responsável por gerir um determinado quantidade de créditos orçamentários. Aqui é a unidade orçamentária uma das que eu estou vinculado. Fundo de Aparelhamento da Defensoria Pública do Distrito Federal. Mês de referência maio. A unidade orçamentária tem a codificação 48901 ou 48901. O Fundo de Aparelhamento da Defensoria Pública do Distrito Federal, o PRODEF. Então, nós temos aí, por lei, 3 milhões, alteração 9 milhões, a despesa autorizada de 12 milhões, porque nós temos 9 de recursos guardados no fundo, temos a pretensão de conseguir mais 3 milhões no ano com as arrecadações do fundo. Então tem um saldo aí que está disponível para o fundo e não gastou nada. Teremos gastos aí no ano de 2020, principalmente 2021, para modernizar a Defensoria Pública, baseados justamente no recurso do Fundo de Aparelhamento da Defensoria Pública do Distrito Federal, o PRODEF, que tem como unidade orçamentária o código 48901. Isso vai ser importante também saber esse código, porque nós vamos aprender a usar o portal de transparência, vocês farão consultas muito interessantes e aí uma das informações que nós teremos é justamente a unidade orçamentária. Saber quem está gerenciando o orçamento, como essa unidade está gastando o orçamento é muito interessante. Como isso varia de organização para organização, unidade para unidade. Na lei do orçamento, a discriminação da despesa facear no mínimo por elementos. Entende-se por elemento o desdobramento da despesa com pessoal, material, serviços, obras ou outros meios de que se serve a administração pública ou para a consecução, ou seja, para o atingimento dos seus fins. Para exemplificar, eu peguei aí os elementos de despesa da Defensoria Pública do Distrito Federal do exercício de 2019. Então, o total empenhado pela Defensoria foi 212 milhões de reais. Tá a letrinha pequena aí, mas o arquivo está disponível para vocês, né? E aí, vencimentos, vantagens fixas e pessoal civil foi o elemento mais significativo, 64%. Totalmente justificável, a nossa unidade de atendimento jurídico, população mais vulnerável. Então, nós precisamos de ter defensores públicos, analistas judiciários e equipe de apoio. Obrigações patronais são os encargos, 26 milhões, 12% do total empenhado, e aí começa a ter nós vamos ver esses conceitos, o que é empenhado, próximo aula do que é empenho, liquidação e pagamentos, são aí as fases da despesa pública. Empenho, eu tenho autorização para gastar, liquidei, eu comprovei que faz sentido, posso pagar, e pagar é quando realmente entrego o dinheiro deposito o dinheiro para a quem de direito. Outras despesas variáveis, pessoal civil, 15 milhões, outros serviços de terceiros, e aí entra telefonia, consultorias, enfim, vários serviços de manutenção predial, 12 milhões, indenizações e restituições, 8 milhões, auxílio alimentação, 4 milhões, equipamentos e material permanente, 3 milhões, indenizações e restituições, mais 2 milhões. Aí começam a ter as despesas menores, material de consumo, 240 mil, auxílio transporte, 149 mil reais, passagens e despesas com locomoção, 83 mil, diária civil, 38 mil, outros benefícios, 30 mil, e despesas de exercícios anteriores, nós vamos entender também o que é isso, 24 mil reais. Isso é o elemento de despesa. E o elemento pode ser quebrado em subelementos. Então, ali em vencimentos e vantagens fixas de pessoal, nós temos remuneração, adicionais, ali no serviço de terceiros, nos materiais de consumo, nós podemos ter outras classes de material de consumo, então é possível criar um amplo detalhamento, mas o elemento serve para isso, para agregar subelementos e conseguimos fazer análises como essa que foi feita, ou seja, o elemento mais significativo da Defensoria Pública é vencimento e vantagens fixas de pessoal civil e correspondeu a 64% do
recurso empenhado pela unidade, 64,83% dos liquidados e 64,83% do recurso do que foi pago pela unidade no exercício de 2019. E para efeito da classificação de despesa, considera-se material permanente ou de duração superior a 2 anos. Isso é importante por quê? Porque material permanente é despesa de capital. Então, comprar um computador é despesa de capital. Comprar um saco de arroz, comprar 100 quilos de saco de arroz, dura menos de 2 anos. Se durar menos de 2 anos, aí é despesa corrente, é material de consumo. Tudo bem? A lei de orçamento não consignará ajuda financeira a qualquer título à empresa de fins lucrativos, salvo quando se tratar de subvenções cuja concessão tenha sido expressamente autorizada em lei especial. E a lei traz mais uma questão. Quais são os componentes da proposta orçamentária do Poder Executivo? O Poder Executivo prepara o orçamento, é uma lei de iniciativa do Poder Executivo. As normas são claras sobre as tipologias de normas que são de iniciativa do Poder Executivo, são poucas. Manda para o Legislativo nos prazos estabelecidos, e aí no mínimo tem a mensagem, ou seja, exposição de motivo circunstanciado, projeto de lei orçamentário, tabelas explicativas, especificação de programa. Então, para ilustrar isso daí, o que eu vou fazer é mandar para vocês a página da Lei Orçamentária Anual, PPA e da LDO, que tem todos esses anexos. É um monte de informação que é gerada aí para que tenhamos a Lei Orçamentária Anual com todos os anexos direitinho, tá? E constará da proposta orçamentária para cada unidade administrativa a descrição sucinta de suas principais finalidades com a indicação da respectiva legislação. Então, o que é isso? Novamente aqui o quadro detalhado da despesa do fundo na Defensoria Pública. Foi feita a proposta orçamentária e aí inseriu-se que para o programa de trabalho, funcionamento do programa de assistência judiciária seria gasto R$100 mil no ano. Para o programa de modernização e reaparelhamento da DPDF, 1 milhão. E para a construção de núcleos de atendimento da Defensoria Pública, o restante do recurso está autorizado a ser gasto. Qual é a lei que autoriza o gasto? É o orçamento. Então, fez parte da proposta orçamentária a utilização desses recursos. E aí, para alterar, tem uma série de questões que nós vamos discutir com vocês também. Como é que eu altero uma lei orçamentária? Por lei, né? Posso fazer alguns remanejamentos de outra forma, com decreto, portaria, mas alterar a lei é por lei, alterar decreto por decreto e assim sucessivamente. É a simetria das formas jurídicas, esse princípio. As propostas parciais de orçamento guardarão estrita conformidade com a política econômica, o programa anual de trabalho do governo e quando fixado o limite global máximo para o orçamento de cada unidade administrativa. E aí eu encerrei por aqui essa parte normativa, um pouco cansativa, nós vamos continuar nas próximas aulas, temos bastante conceitos aí para estudarmos, mas eu vou trazer sempre questões práticas também, exemplificações, porque fica mais fácil a nossa apreensão. Então nós vamos compreender que um dos relatórios orçamentários que tem que ser produzidos é o relatório resumido da execução orçamentária, temos também o relatório da gestão fiscal, um é bimestral, o outro é quadrimestral. Esse aqui tem periodicidade bimestral e está disponível no Tesouro Transparente. Temos aí então a demonstração
no relatório resumido, a despesa para o grupo. Então, a amortização da dívida e refinanciamento, só o pagamento do principal, consumiu 28% do orçamento da União. E temos aí depois benefícios previdenciários com 17%, demais despesas correntes, que aí entra pagamento de funcionalismo, um pedaço aí das demais despesas correntes, 13%, transferência DF, estados e municípios, 492 bi, 12%, juros e encargos da dívida. Então, nós temos aí, só com pagamento de juros e encargos da dívida e amortização da dívida, 1,5 trilhão, é a maior despesa. Pessoal e encargos sociais, 345, e inversões financeiras, 229 bilhões. Então, temos que ter bastante cuidado aí com a análise do orçamento, com muitas coisas que até que são colocadas aí na mídia, né? O Estado não tem capacidade de pagamento, de investimento por causa do funcionalismo público. Sei lá, o Estado gasta só 10% com saúde. Mas e o gasto com médico, com enfermeiro, não é gasto com saúde, não? E o que se paga de amortização da dívida? Vamos rever a dívida pública, rever os juros que foram pagos lá no passado, Fernando Henrique Cardoso, que apesar de estabilizar a economia, provocou aí um grande endividamento público. Os governos que passaram, vamos renegociar essas dívidas, reduzir juros. Não tem interesse, né? Porque quem ganha com tudo isso, quem sempre ganhou em todos os governos, banco, que sempre teve alta lucratividade. Então, o governo precisa investir, mas também o que o mercado financeiro quer é que os governos tenham capacidade de pagar os juros e a amortização da dívida pública. É uma grande questão que está por detrás aí, e aí eu não estou falando de política, de partido, mas de economia. É o elemento mais relevante do orçamento da União. Juros, encargos da dívida, mais amortização da dívida pública. E por subfunção, retirando a pagamento da dívida, encargos especiais, previdência social, aí sim, é mais relevante, assistência social, saúde, trabalho. É um tipo de análise que justamente essa informação, essa quebra de informações nesses detalhes, todos que estão sendo apresentados aqui, nos permite realizar. E aí, quando nós estudarmos a lei de responsabilidade fiscal, nós vamos entender um conceito fundamental que é o de receita corrente líquida, que compara o crescimento da arrecadação com o gasto, com percentual com gasto de pessoal, e aí temos limites que têm que ser atendidos aí pelos governantes, senão gera inclusive ato de improbidade administrativa. E aqui outra questão que é fundamental da contabilidade pública, esse eu postei para vocês no aluno online, é o balanço geral da União. Tem trimestral e anual. Eu peguei do primeiro trimestre, para vocês terem uma ideia, entender o que se faz com a contabilidade pública, o que é possível fazer. Então, aqui é o primeiro balanço patrimonial da União. A União tem caixa equivalente de caixa, 1 trilhão e 300. Aí crédito de curto prazo, 126 milhões, 3 milhões em investimentos, 23 milhões de estoque. Crédito de longo prazo, 2 trilhões de reais, investimentos 21 milhões, o imobilizado da União contabilizado aí em 1,4 trilhões de reais. Então, o ativo da União é de 5,4 trilhões. E aí tem uma questão importante, que aqui não está contabilizado os rios, terras devolutas, só realmente o que é economicamente
mensurável. Nós vamos ver esses critérios aí de avaliação do ativo da União, dos estados, o que é patrimônio, o que tem que estar no balanço patrimonial. Então, quanto vale o Rio Amazonas? Não está aqui calculado. De outro lado, o passivo. Empréstimos e financiamentos de curto prazo, 2 trilhões. Empréstimos e financiamentos de longo prazo, 4 trilhões. Provisões a longo prazo, 2,6 trilhões. Então, o componente de endividamento, nós vamos ver na próxima aula o conceito de dívida fundada e dívida flutuante, ou seja, nós temos uma dívida aí no curto prazo, que é com vencimento de menos de um ano do fechamento das demonstrações contábeis, de 2 trilhões, e temos uma dívida de longo prazo de 4 trilhões de reais. Dessa forma, quando comparamos o passivo da União é muito maior do que o ativo. Hoje, se o Estado vendesse tudo que tem, tirando, claro, as reservas não descobertas, as terras devolutas, as praias, o que não está contabilizado, hoje o Estado brasileiro não se pagaria. O déficit em balanço patrimonial, o patrimônio líquido nosso é negativo, em 3,6 bilhões de reais. Por quê? Porque o nosso passivo, o nosso endividamento é grande comparado com os nossos ativos. E repiso, porque não está contabilizado o Rio Amazonas e outras riquezas naturais brasileiras. Então nós temos aí realmente que fazer um esforço também de contenção da despesa pública, é inegável, né? Mas também tem muitos ativos públicos aí que não estão valorados. Contabilidade então permite esse tipo de informação, esse tipo de análise. Esse aqui é um balanço do setor público. Vai nos acostumando aí com a informação que é gerada. Então sempre eu vou mostrar para vocês aí informações reais, dados do governo. Vocês tinham dimensão de que o patrimônio líquido do Estado é desse tamanho, que nosso endividamento também é só somar empréstimo de financiamento de curto prazo com o de longo prazo, que nós já temos aí 6 trilhões de endividamento público. É muita coisa, né? Como é que se constitui esse endividamento público? Ao longo da história, dívida pública, né? Financiamento para fazer obra, para cobrir déficit de pessoal. Então, por isso que a despesa não pode subir muito mais do que a receita. É uma contabilidade como uma empresa convencional. Acumular déficit, prejuízo continuado, vai perder a razão de existir. É claro, o Estado existe para atender uma finalidade que não é empresarial, mas tem que ter equilíbrio e controle do gasto público. E também crescimento econômico, né, que é outra forma importante. Não só a austeridade fiscal, e aí o argumento é pela metade inclusive da equipe econômica. Tudo bem, eu tenho que ter austeridade fiscal, mas eu tenho que ter crescimento econômico, porque com o aumento de arrecadação o Estado com certeza vai ter mais entrada de recursos e reduz também déficit continuamente ao longo da história. Tem uma série de números do governo Fernando Henrique Cardoso, Lula e o comecinho da Dilma no livro de Finanças Públicas do Fábio Jambiage, depois eu vou mostrar para vocês, no Tesouro também vocês encontram isso, né? Então, de 2014 para cá nós temos tido seguidos déficits públicos, então aumentou assim quase 1 trilhão de 2014 para cá, a ponto de dizer que dizem que a década de 2010 até agora é a década perdida para a economia. Deram essa alcunha para a década, né? Em oposição à anterior, 2001 a
2009 a 2010, o crescimento econômico seguido aí, sucessivamente seguido, em sequência, na verdade, né? Foi uma época de muito crescimento econômico, super ciclo das commodities, aço, soja em alta no mercado internacional contribuiu também, né? Aqui só mais uma demonstração contábil do setor público, demonstração do fluxo de caixa. Veio mais recentemente aí com o processo de convergência do Brasil às normas internacionais de contabilidade. Nós temos aí o total de ingressos, as receitas tributárias, 400 bilhões de reais, o aumento foi no trimestre, né? Receitas tributárias, aquelas categorias que nós tínhamos estudado. Receitas tributárias, contribuições patrimonial, agropecuária, industrial, serviço, outras receitas derivadas, transferências recebidas, os desembolsos, ou seja, que se relacionam com as despesas, pessoal e demais despesas, juros e encargos da dívida, transferências concedidas e outros desembolsos. Aí, atividade de investimento, alienação de bens, amortização e desembolsos, aquisição de ativo não circulante, concessão de empréstimo e financiamentos. Os fluxos de caixa das operações de financiamento, operações de crédito vai ser muito forte esse ano, principalmente a partir do segundo trimestre, com a questão da pandemia, redução da arrecadação de um lado e de outro, a necessidade de manter aí auxílios necessários e fundamentais para a população, como o benefício emergencial, integralização de capital em empresas dependentes, nada, outros ingressos, financiamentos, amortização de refinanciamento da dívida, 286 bilhões, então a geração líquida de caixa equivalente de caixa, caixa inicial, 1,5 trilhão, caixa final, 1 trilhão 329. Então, se nós formos lá no balanço patrimonial, voltarmos e vocês checarem o valor que tem na conta caixa equivalente de caixa, tem que ser igual ao caixa equivalente de caixa final, que no trimestre é de 1 trilhão 329 bilhões e 627 milhões de reais, que está em trilhões, né? Então em reais e milhões, né? Então nós temos 1 trilhão e 300 milhões de reais em caixa equivalente de caixa no governo. Então tudo isso, toda essa base conceitual, ela tem um propósito. Conseguirmos aí elaborar, saber quais são as demonstrações contábeis do setor público. E quais são as demonstrações contábeis do setor público? Nós vamos ver isso várias vezes e aí as bancas gostam de confundir, pegar as normas da contabilidade empresarial e confundir-nos com relação ao que é a demonstração contábil do setor público. O primeiro é o balanço patrimonial, passou por mudanças também, tinha uma diferença bem grande entre o balanço do setor público e do setor privado. Hoje a conceituação é igual, contabilidade é contabilidade, só temos que nos ater às diferenças normativas, mas balanço é balanço. A demonstração das variações patrimoniais, que é o equivalente à demonstração do resultado do exercício para o setor público. O balanço orçamentário, que é uma peça exclusiva, específica do setor público, e aí tem duas vezes balanço orçamentário, porque tem duas formas diferentes de apresentar, mas o nome é só uma peça, balanço orçamentário. Execução de restos a pagar não processados, execução de restos a pagar processados é uma demonstração, mas não é uma demonstração contábil do setor público, é uma demonstração financeira. O balanço financeiro é uma demonstração do setor público, demonstração do fluxo de caixa, demonstração das mutações do patrimônio líquido. Então, esse é o nosso escopo. Vamos entender uma série de conceituações, o que esses conceitos de despesa pública que nós estamos estudando, dívida fundada, empenho, liquidação, pagamento, as fases da receita e uma série de outras normatizações para adequadamente entendermos o contexto do setor público, as conceituações e
como elaborar cada uma dessas demonstrações, quais são os conceitos envolvidos no balanço patrimonial, no balanço orçamentário, e quais são as demonstrações contábeis do setor público, plano de contas do setor público. Não se preocupem, o começo dessa disciplina é bem teórico, estamos mergulhando num mundo, e principalmente no mundo de normas, por conta do princípio que eu já comentei com vocês, da legalidade que permeia aí o setor público. Mas estamos numa crescente. Tudo bem? Encerro o nosso encontro com a grande poetisa goiana, Cora Coralina. Cidade de Goiás Velho tem lá o Museu da Grande Cora. O que vale na vida não é o ponto de partida, e sim a caminhada. Caminhando e semeando, no fim terás o que colher. Então, saudações a todos e muito obrigado, e nos vemos na próxima aula. Preleção. Acabou de colocar lá. Bom dia. Em primeiro lugar, agradeço por essa oportunidade de expor para os nobres deputados dessa importante comissão. Agradeço o presidente Antônio Brito, agradeço também a requerimento do deputado Jorge Silva, Paulo Folleto e a todos os demais. Eu vou tratar do financiamento da Seguridade Social e queria incluir esse tema nessa conjuntura, no momento em que vivemos no país uma crise econômica seletiva, porque alguns setores, especialmente os bancos, o setor financeiro, não está em crise, está acumulando lucros crescentes e claramente decorrente de transferência de recursos públicos por meio do sistema da dívida. Então, eu já queria deixar de pronto essa questão, porque no momento em que o PIB está encolhendo, toda a crise no setor produtivo, na indústria, no comércio. Obrigada. A crise alcança o setor produtivo, a indústria, o comércio, as questões sociais, crise política, o PIB encolhendo, o setor financeiro acumulando lucros, Então, é evidente o avanço das concessões ao capital. A ferramenta essencial que tem feito essa transferência de renda do setor público para o setor financeiro privado é o sistema da dívida. Assistimos cortes de gastos, aumento de tributos para cumprir o ajuste fiscal, mas não se fala na questão dos juros e dos abusos incluídos na geração de dívida pública sem contrapartida alguma ao país. Por favor, pode passar. Em relação à questão da Seguridade Social, que envolve a questão do SUS, que está em objeto aqui hoje, a saúde, a previdência e assistência, não existe o falacioso déficit. Nós tivemos, nos últimos 5 anos, superávites bilionários na Seguridade Social. Em 2010, sobraram 55 bilhões. Em 2011, 76. Em 2012, 83. Em 2013, 78. Em 2014, 53 bilhões. Essa queda aqui de 78 para 53 é por conta da desoneração da folha. Bom, essas próximas telas correspondem ao orçamento da Seguridade Social, que o governo não destaca e que a Associação Anfip, dos auditores fiscais da Receita Federal do Brasil, destacam todas as receitas da Seguridade Social como previsto na Constituição Social, na Constituição Federal. Então, se computarmos todas as receitas da Previdência, não só da Folha, presidente, mas as receitas da COFINS, que é paga pelos trabalhadores, é paga por todos nós, embutida em tudo que consumimos. A receita da contribuição social sobre o lucro líquido, PIS, das outras contribuições, e em seguida, por favor, pode passar, compararmos com as despesas de toda a Seguridade Social, as receitas da saúde, da previdência e da assistência, nós temos aquele resumo, que eu apresentei na primeira tela, a sobra de recursos de 55 bilhões lá em 2010, 76 bilhões em 2011, 83 em 2012, 78 em 2013, pode passar.
E os dados de 2014 estão separados aqui nessas próximas duas telas, apresentando um superávit de 53 bilhões. Pode passar. Então, esse é o resumo. Não existe falta de recursos na Seguridade Social. Sobraram bilhões, aquele resumo, bilhões, nos últimos anos. Então, qual é o problema da Seguridade Social? Por que é que faltam recursos para a saúde, para assistência e para a Previdência? Acabamos de assistir o veto do reajuste dos aposentados. Por que que faltam recursos? Está aqui explicado. O país está vivendo em função de pagar juros. Juros sobre uma dívida gerada por diversos mecanismos sem contrapartida alguma. Isso é que é ainda mais grave. Pagamos os juros mais altos do mundo. E sobre que dívida? Onde está a contrapartida da dívida que está aí? A interna de mais de 3 trilhões e 600 e a interna de mais de 550 bilhões de dólares. Essa é a questão. Pode, aqui, ó, antes, um minuto. Esse dado é o dado oficial do CIAF. Em 2014, foram 45% de recursos para juros e amortizações da dívida. Para a saúde, 3,98%. Para assistência social, 3,08%. E para a Previdência, ainda vão 21% por conta das vinculações. Né? Mas o ataque à Previdência é enorme, porque fazem uma conta errada, falsa. Computam apenas a arrecadação através da folha e comparam com todo o gasto da Previdência. Essa conta, presidente, é uma conta falsa, porque a Constituição não separa esse financiamento da Previdência. A Constituição determina o financiamento da Seguridade Social como um todo. E é assim que essa casa precisa tratar, inclusive separando o orçamento da Seguridade Social, o que o governo não faz. Né? O que o governo costuma dizer, ali nos 45 existe apenas uma rolagem, que não faz interferência nenhuma no efetivo gasto. Nós já comprovamos, inclusive por meio de CPI aqui na Câmara dos Deputados, que grande parte dos juros estão sendo contabilizados como amortização e mascarados por meio dessa rolagem. Então, não é só rolagem, não. Os juros estão embutidos aí, tá? Pode passar. Nós, para o próximo ano, para este ano vigente, a questão ainda se agrava, porque o orçamento apresentado aqui eleva os gastos com a dívida para 47%. Então, se foi 45% em 2014, agora em 2015 a previsão é 47%. Né? 13 vezes o orçamento da saúde, por exemplo. Pode passar. Eu estou correndo por causa do tempo, depois no debate eu fico à disposição. Nós observamos que diversas ações de saúde que, de acordo com a LDO, não poderia ser objeto de limitação de empenho. O recente decreto 8456, que fez o contingenciamento de gastos, trouxe em seu anexo 7 uma lista de ações obrigatórias, de acordo com a LDO, colocou essas despesas sujeitas à programação orçamentária. Então, esse aqui é um ponto que a gente quer levantar, pode passar, essas ações que são obrigatórias, que não poderiam ter limitação de empenho, estão destacadas lá no anexo 7, entre elas algumas de educação e algumas de saúde. Tá? O corte, os senhores sabem, o decreto 8456 cortou 42% das despesas discricionárias da saúde. Isso não seria também motivo de debate, de discussão? Porque dentro das discricionárias, essa parte das despesas discricionárias da saúde, elas não estariam também amparadas pela obrigatoriedade? Não é? Esse é um debate. E depois desse 8456, o 8496 ainda cortou mais 8,6 bilhões, atingindo de novo a saúde e a educação. E agora,
diante do orçamento de 2016 com déficit, o debate é cortar mais. Mas os juros estão intocados, não é? A pauta aqui teria que ser: que dívida é essa? Porque o rombo das contas públicas está nos juros de uma dívida gerada por mecanismos. Pode passar. Né? Eu fiz aqui... nós já detectamos, depois de 15 anos nos dedicando à auditoria cidadã da dívida, a principal evidência que nós revelamos é a existência de um sistema da dívida. Porque dívida é uma coisa que todo mundo interpreta, logicamente, como se há uma dívida, houve uma entrega de recursos. Para todo mundo, isso é que é dívida. O que nós observamos ao investigar a dívida pública? Existe um sistema que gera dívida sem contrapartida, que está utilizando o instrumento do endividamento público, que é um instrumento muito importante, que deveria complementar recursos que faltassem para a saúde, para a educação, para áreas fundamentais, para garantir os direitos fundamentais. Mas esse instrumento do endividamento público está sendo usurpado de forma que dívidas são geradas sem contrapartida e o maior beneficiário é o sistema financeiro privado, nacional e internacional. Esse esquema se reproduz internacionalmente, nós já vimos isso em auditorias oficiais feitas no Equador, na Grécia, e se multiplica também no âmbito dos estados. Como vimos em Minas Gerais, deputada Delma Leão foi presidente de uma comissão especial na Assembleia Legislativa de Minas, quando era deputada estadual. Nós vimos esse esquema de gerar dívida no estado de Minas Gerais. Pode passar. Como esse sistema opera? Atuando no modelo econômico. Quais são as metas do nosso modelo econômico? Não é o pleno emprego, o desenvolvimento socioeconômico. As metas do nosso modelo econômico são as metas estéreis, de superávit primário, não é? De inflação calcada em pilares que não combatem a nossa inflação. O regime de metas de inflação é baseado em juro alto e enxugamento da base monetária, retirando o volume de moeda em circulação. Eu pergunto para os senhores, juros altos influenciam no preço da energia elétrica, que foi o que causou a inflação? Influenciam no preço do alimento e dos demais preços administrados? Nada a ver. É uma política voltada para alimentar esse esquema. E a base monetária? A base monetária no Brasil é inferior a 5% do PIB. Em todas as grandes economias, Japão, China, todos os países europeus, Estados Unidos, é 40% do PIB. Então, o Brasil virou um país em que não pode emitir moeda, porque isso gera inflação, segundo essa teoria desse modelo econômico voltado para esse esquema. Não se pode emitir moeda, mas pode emitir dívida à vontade. E dívida vai gerar obrigação de juros e transferência de recursos para o setor financeiro, né? Então, o sistema da dívida dirige o modelo econômico, garante privilégios financeiros, todo o lucro das estatais, todo o recurso das privatizações, toda a dívida paga pelos estados, juros, emissão de dívida para pagar juros, tudo isso vai para pagar dívida. É uma lista de privilégios para pagar dívida, né? O sistema legal, várias modificações legais foram feitas para beneficiar esse sistema. O sistema político, porque é triste estar aqui nessa casa e ter que dizer isso, vários parlamentares são financiados pelo setor financeiro para incluir as benesses que garantem esse setor, né? Então, o financiamento privado de campanha, ele influencia nesse sistema da dívida. A corrupção é fundamental para esse modelo. Não só porque ele é corrupto em si, porque tirar dinheiro de direitos fundamentais para alimentar lucro de bancos, isso é corrupção. E essa corrupção que aparece nos jornais, ela é interessantíssima, porque enquanto o povo brasileiro acha que o Brasil não dá certo, por causa do mensalão, do petrolão, do cachoeira, etc.,
essa corrupção aqui, ó, ninguém está tendo olhos para ver. Nesse momento, por exemplo, não se discute esse problema aqui, né? Principalmente por causa da atuação da grande mídia. O resultado é uma dominação financeira com graves consequências sociais, né? Pode passar. Eu fiz aqui uma lista de itens que geram dívidas sem contrapartida, né? Para não deixar essa afirmação simplesmente julgada, sem dar alguns exemplos. Primeiro, emissão de títulos para pagar juros. O artigo 167 da Constituição proíbe a emissão de dívida para pagar despesas correntes. Claro, se não agora, com quase todo o funcionalismo público em greve, seria muito fácil, emite dívida pública, dá reajuste para todo mundo. Não pode, porque salário é despesa corrente. Gastos gerais, por que não emite dívida e lota o SUS de recursos para cumprir todas as obrigações? Não pode. Despesa corrente, Constituição não deixa. Mas e os juros? Nós temos emitido dívida para pagar juros. E como que isso está sendo feito? Está sendo feita uma atualização monetária paralela da dívida. Paralela. Não tem autorização legal para fazer essa atualização. E toda essa parte dos juros nominais correspondente a essa variação está sendo considerada como se fosse amortização. Entendeu? Então, com isso, nós estamos tendo emissão de título para pagar juros. Estabelecimento de abusivas taxas de juros. Não há justificativa técnica, política, econômica, jurídica para esses juros tão elevados. Os juros altos significam uma super remuneração para a dívida que faz com que ela cresça como uma bola de neve na medida em que você emite dívida para pagar os juros abusivos, não é? Gerando juros sobre juros, anatocismo, que é proibido no Brasil. E para a dívida pública tem ocorrido essa ilegalidade e ninguém fala nada sobre isso, não é? Operações de swap cambial. Esse aqui eu quero chamar a atenção, não é, dos senhores, porque é um exemplo escandaloso de geração de dívidas sem contrapartida real. O Banco Central fez contratos, principalmente com o setor financeiro, garantindo a variação do dólar. O dólar estava lá embaixo, 1,50. Todo mundo sabia que ia subir. O Banco Central fez contrato garantindo a variação do dólar para os bancos. E para algumas empresas também. Claro que o dólar subiu, o Banco Central registrou, nos últimos 11 meses, somando os resultados negativos, 158 bilhões de reais, muito mais do que o orçamento anual da saúde. Qual foi o tratamento dado a esses resultados negativos? Os senhores sabem? Foi transferido para juros da dívida. E como o juro da dívida está sendo pago com a emissão de dívida, esse prejuízo aqui, ó, do swap gerou dívida pública. Eu pergunto, qual é a contrapartida disso aqui para o país? O que o país recebeu? Nada. Os senhores estão vendo o sistema da dívida, o que é? O senhor acredita nisso? Não, ele diz que fez esses... O governo é responsável por isso. É responsável. O governo, político econômico é responsável. Com certeza. A desculpa disso aqui é que se deixasse os bancos e os empresários comprarem dólar, isso provocaria inflação. Olha, será que aumentaria se nós estivéssemos exercendo uma política econômica voltada para o país? Isso é altamente questionável. Não é tão direto assim. As operações compromissadas. Outra geração de dívidas sem contrapartida. Isso é o seguinte. De novo, teoria questionável de controlar a inflação. O Brasil estabelece a base monetária lá embaixo, inferior a 5% do PIB, e qualquer coisa que ultrapasse esses 5%, o Banco Central interpreta que, se deixar essa moeda, vai provocar inflação. Então, ele retira esse excesso de moeda dos bancos
e entrega título da dívida. Pede para o Tesouro Nacional, emita título e entrega. Tem quase R$ 1 trilhão nessas operações chamadas compromissadas. Eu pergunto para os senhores, se o Banco Central não enxugasse essa moeda, os bancos iam ficar com esse dinheiro paradinho em caixa dos bancos? Não. Eles iam tentar o quê? Emprestar. Mas a sociedade não quer pagar os 300% de juros que eles querem cobrar do mercado. O que eles teriam que fazer? Baixar os juros. Então, no Brasil, os juros de mercado também são elevados por essa política aqui do Banco Central, voltada para atender interesses do mercado financeiro, porque, na prática, essas operações significam a remuneração de toda a sobra de caixa dos bancos, elevando os juros de mercado, garantindo uma remuneração brutal ao setor financeiro. Nós temos aqui outras, emissão de título da dívida para comprar dólar, que virou reserva internacional, provocando um prejuízo brutal, porque entregamos os títulos que pagam os juros mais altos do mundo e aplicamos o recurso em título da dívida americana, que não paga nada para o Brasil, não é? Cobertura de prejuízos do Banco Central. Nós estamos emitindo dívida para cobrir prejuízos do Banco Central decorrentes de política monetária insana. A lei de responsabilidade fiscal mudou isso. Antes da lei, quando o Banco Central apurava prejuízo, ele tinha que correr atrás e fazer operações que gerassem lucro para compensar. A partir da lei de responsabilidade fiscal, o prejuízo do Banco Central é coberto por dívida pública. Tá? Os senhores sabiam que em 2009, 147 bilhões de reais de prejuízo do Banco Central viraram dívida? Em 2009? Em 2010, 48 e por aí afora. E, recentemente, um remanejamento de dívida interna para dívida externa está gerando dívida porque está aumentando a obrigação, garantindo variação cambial para os estrangeiros. Pode passar? Eu vou passar rapidamente as telas porque meu tempo esgotou, mas só para ficar aí para os senhores. A dívida externa, a evolução da dívida externa, que não acabou, que está em 554 bilhões de dólares. A dívida interna alcançou agora em julho 3 trilhões 680 bilhões. A dívida interna bruta. O Banco Central informa 1 trilhão e 100 a menos porque ele tira aquelas operações de mercado aberto que compromissadas. Pode ir. Aqui estão os números para ficar aí para os senhores. Pode passar. Esse quadro aqui que eu faço questão de apresentar, deputado, presidente. O lucro dos bancos. O lucro dos bancos alcançou em 2014 mais de 80 bilhões de reais. E este ano já foi anunciado um aumento de mais de 15% no primeiro e no segundo trimestre em relação ao lucro do ano passado. Que mágica é essa? Que todo o setor produtivo, indústria, comércio, serviço, está tudo em queda, o PIB encolhendo e o setor lucrando. É evidente que esse lucro decorre do sistema da dívida, desses mecanismos decorrentes de política monetária totalmente equivocada, que estão transferindo recursos públicos para o setor financeiro privado por meio do sistema da dívida. Pode passar. Concluindo. Para concluir, só dizer as telas que estão aqui. O sistema da dívida no âmbito dos estados, o resultado para o nosso país. 7º país mais rico do mundo, somos o 79º IDH, o penúltimo em educação, o pior em distribuição de renda do mundo e o 128º em crescimento econômico. Esse aqui é o resultado dessa política equivocada. Nós precisamos saber que dívida é essa, exigir a auditoria que está prevista na Constituição. Já houve uma CPI nessa casa que apurou ilegalidades, os processos estão no Ministério Público e nada acontece. O Equador fez auditoria, reduziu em 70% a dívida externa com bancos. O resultado, olha aqui, a inversão dos gastos com a dívida com os gastos sociais a partir da auditoria. E, historicamente, o gasto com a dívida, que são essas colunas vermelhas, superavam em muito os gastos sociais. A partir da auditoria, inverteu essa lógica. E é só os senhores olharem os dados da CEPAL para ver o que aconteceu
no Equador. Na Grécia, infelizmente eu não vou ter tempo de explicar, no debate eu posso esclarecer, nós apuramos a atuação do mesmo sistema da dívida lá. O país vive uma crise humanitária e os bancos continuam sendo salvos. Para ajudar nesse debate, nós temos várias publicações, à venda na editora, que publica, Inove Editora, e fico à disposição para o debate, agradecendo essa oportunidade. Muito obrigada. Agradecendo a doutora Maria Lúcia Fatorelli e aos que chegaram para poder evidenciar o nosso economista. Vamos então... Presidente, nós corremos muito o ano inteiro e votamos muito. Hoje é exceção. Então, 10 minutos. Ok, nós já estamos 10 minutos e a gente encerra. 10 minutos com o cronômetro. Muito obrigado, desculpa, só por isso. 10 minutos e a gente encerra. Serei rigoroso nos 10. Não. E o tempo ainda não está contando. Alô? Pronto, agora vai. Tá ligado? Estão 10 ouvindo? minutos serei rigoroso. 10 minutos rigorosos, então vamos lá. Primeiro, a dívida não é o único problema, gente. Eu venho aqui falar da dívida exatamente porque quase ninguém está falando nessa chaga, não é? E principalmente porque pouquíssimas pessoas se dão conta da geração de dívida por meio daqueles diversos mecanismos que eu mencionei aqui. Então, nós não estamos simplesmente falando de uma dívida que paga, que remunera os maiores juros do mundo. Nós estamos falando de uma dívida historicamente... Eu queria que o deputado Pestana me ouvisse, já que ele discorda de mim. É uma dívida gerada por mecanismos financeiros totalmente sem contrapartida ao país. Isso, essa dívida que nós analisamos, é desde a ditadura militar. Mas a primeira dívida do Brasil, a dívida da independência, ela já é uma dívida do sistema da dívida. Porque Portugal transferiu para o Brasil uma dívida de mais de 3 milhões de libras que ele tinha contraído junto à Inglaterra, só transferiu a dívida, o dinheiro nunca chegou aqui. Então, esse esquema do sistema da dívida sem contrapartida é histórico. E o remédio para isso é uma auditoria prevista na Constituição Federal. Não se trata de calote. Nós estamos falando de auditoria. Calote é o que está acontecendo hoje, em termos de direitos sociais. Hoje, não é só hoje, historicamente neste país. Calote em relação aos direitos sociais, porque a dívida tem sido paga. A dívida tem sido paga. Historicamente, pagamos uma dívida sem contrapartida. Hoje, o problema não é só a dívida. O problema é a política monetária do Banco Central, que não só gera dívida, mas alimenta os juros maiores do mundo. É responsabilidade exclusiva do Banco Central. Uma política errada, sem justificativa técnica. Eu desafio. Não há justificativa técnica, não há justificativa política, nem econômica, nem jurídica. É uma deliberação de transferir recurso público para o setor financeiro privado, nacional e internacional. E é isso que faz do Brasil um dos países mais ricos do mundo, o mais injusto. Isso tem que ser enfrentado e a responsabilidade não é só da presidente. É dela também, mas é dessa casa. Essa casa tirou o artigo 192 da Constituição lá em 2003, que tratava de alguma regulamentação do sistema financeiro, inclusive limite de juros de 12%. Tirou, e o que colocou no lugar? Não entrou no debate até hoje, a regulamentação do 192. Os bancos estão à vontade e o Banco Central não está fazendo a política monetária de regular juros. Não está, porque não está na Constituição. Tiraram lá o limite de 12%. Tem a questão, o outro ponto, então. Tem não só a questão da dívida, tem a questão da política monetária do Banco Central, voltada de costas para o país e voltada para o sistema financeiro. E tem a questão da tributação. Nós temos o modelo tributário mais perverso. Acabaram de sair dados da Receita Federal que mostram que 0,5% da população economicamente ativa neste país, 0,5%,
detém 23% da renda e 44% da riqueza. Como é que pode? Esse dado é o dado oficial, não tem viés ideológico. É um dado oficial. Então, nós temos que enfrentar... O que está provocando isso? É a política monetária, é o privilégio dos juros e é o modelo tributário. E as soluções propostas. Agora, CPMF. Banco também não gosta de CPMF porque identifica operações. Mas a CPMF é perversa para o setor produtivo. Quanto maior a cadeia produtiva, mais perversa a CPMF. E tem saídas, deputada. Por que nós não baixamos uma medida provisória para acabar, a partir de hoje, com a dedução dos juros sobre capital próprio? Um aleijão do modelo tributário brasileiro, que só existe no Brasil, deduz uma despesa que sequer é paga, incorrida. Calcula-se os juros que incidem sobre capital próprio, beneficiando somente bancos e grandes empresas altamente lucrativas, porque as que não são têm que cair em empréstimo bancário e estão quebrando. Calcula-se os juros sobre capital próprio, deduz como despesa e ainda distribui para os sócios sem tributação. Acabar hoje, por medida provisória, essa dedução dos juros sobre capital próprio. Acabar hoje a isenção na distribuição de lucro para os sócios. Por que é isento? Eu, como auditora da Receita Federal, já estive diante de mim uma declaração de um trabalhador que ganhava 2.000 por mês e pagava imposto de renda, e uma declaração de um empresário que recebia 2 milhões por mês de lucro distribuído e era isento. É por isso que 0,5% da população economicamente ativa detém 23% da renda e 44% da riqueza. Outra questão, da seguridade. Então, só para encerrar essa questão da dívida, eu não falo só da dívida eu falo dela porque ninguém fala, e tem todas essas ilegalidades. Para enfrentar isso, é a auditoria como prevista na Constituição Federal, não é? E a nova arquitetura financeira. Existe uma proposta de nova arquitetura financeira que este Congresso Nacional já deveria ter analisado. 5 países latino-americanos já aprovaram. Isso foi assinado. O Brasil é signatário desde 2007 para enfrentar o sistema financeiro e não entra na pauta aqui. Nova arquitetura financeira. Já tem 5 países. Agora a questão da Seguridade Social. Basta, deputados, obedecerem o orçamento da Seguridade Social? Basta cumprir a Constituição Federal? Quando os constituintes criaram o sistema da Seguridade Social, que não é isolado, é um sistema, é saúde, assistência e previdência, é um sistema integrado. Quando os constituintes criaram, eles criaram o sustento, o financiamento desse sistema, que também é integrado. Criaram o financiamento dos trabalhadores através da folha, das empresas através do lucro, com a contribuição social sobre o lucro líquido, e de toda a sociedade através da COFINS. O que é a COFINS? Contribuição para o financiamento da Seguridade Social. As pessoas que mais pagam COFINS são os trabalhadores, os consumidores. Então, olha, nós temos que parar de fazer essa conta torta, essa conta falaciosa, que pega só a arrecadação da folha e compara com o gasto da Previdência. Onde está dito que é assim? Essa conta descumpre a Constituição Federal. Essa conta mascara os dados e acaba apoiando privatizações, acaba apoiando propostas que querem privatizar o sistema público de previdência social. Ele é altamente sustentável, principalmente se não faltar emprego para os jovens. Agora, com essa política monetária distorcida, está faltando emprego para os jovens, porque o Brasil está esterilizando recursos no sistema financeiro, não é? Então, não faltam recursos para a saúde, não faltam recursos para assistência, não faltam recursos para a Previdência. A Constituição Federal garante esses recursos.
Mas o governo está fazendo, historicamente, não só historicamente, não faz a separação do orçamento da Seguridade. E os recursos da Seguridade estão financiando outras pastas, principalmente o financiamento, o pagamento de juros da dívida. Para responder a deputada Zenaide, qual país já esteve nessa situação? E a questão do limite para a dívida. Olha, a Lei de Responsabilidade Fiscal determina que deve haver um limite para a dívida federal. E essa casa nunca estabeleceu esse limite. Nunca estabeleceu. Então, está sem limite. Os juros tinha limite no artigo 92 da Constituição. Essa casa derrubou o artigo 92 da Constituição e ainda não estabeleceu outro limite para os juros. Eu sinto muito ter que ser muito franca aqui e dizer isso. A questão é da possibilidade se outro país já esteve nessa situação. Olha, não há um país que pague os juros que o Brasil paga. Não há. Não há um país tão rico como o Brasil, com tantas possibilidades como o Brasil, que esterilize uma fortuna e que faça o que faça e que conte com o silêncio da classe política e da elite. Porque 44% da riqueza está na mão de 0,5%. Então, essa casa tem uma responsabilidade muito grande. Este país é único. Este país é o único país do mundo que pode enfrentar o sistema financeiro. Único, diante de tudo que nós já estudamos. Porque se vier um boicote, como tentarão, o Brasil é autossustentável. O mundo precisa muito mais hoje do Brasil do que o Brasil do mundo. Nós temos que aprender a nos ver. Nós temos que aprender a enxergar o nosso povo. E nós temos que ter responsabilidade de julgar esses trilhões que estão indo para a dívida na educação e formar o nosso povo maravilhoso. Levantar a cabeça, porque só o Brasil pode fazer isso. Concluindo. O mercado financeiro está fazendo isso com o mundo todo. Para concluir, deputado, eu quero deixar registrado aqui o que eu vi na Grécia. Eu vi um povo destruído. Eu vi um país em crise humanitária. O PIB encolheu 23% nos últimos 5 anos, desde que a Troika, o FMI, passou a mandar lá, junto com o Banco Central e com a Comissão Europeia. A Grécia não recebeu dinheiro, deputados. A Grécia recebeu papéis. E está tendo que reembolsar em dinheiro, privatizando tudo, sacrificando a população, passando por desqualificação. A mídia internacional coloca os gregos como vagabundos, como preguiçosos. É um povo honrado. Os suicídios superam 5 mil pessoas. O Ministério da Saúde lá tem um programa para parar o suicídio. Olha que ponto chegaram. Eu faço aqui a convocação. Vamos ver o Brasil. Vamos olhar com seriedade para o orçamento da Seguridade Social, para o orçamento federal, para essa questão da dívida, para a questão tributária, para essa política monetária insana, para que não chegamos nessa situação em que eu assisti com esses olhos lá na Grécia. Muito obrigada. Obrigado, a doutora